Oi, gente, boa noite, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Josiel. Nós estamos numa gravação do curso Curubi Santo. Este nome é uma homenagem a John Wesley, a qual começou a fazer várias reuniões em sua casa, e dessas reuniões de estudos bíblicos se tornou um dos grandes avivamentos da época, na Idade Média. Então surgiu essa ideia de fazer um curso chamado Curubi Santo, o mesmo nome a qual John Wesley usou. Amém? Hoje eu estou de um gorrozinho, tá? Por causa do frio, o cabelo tá bagunçado também. Pode, não pode? Amém? Hoje nós vamos estar falando sobre fé. Ontem nós falamos sobre graça. Hoje nós estamos falando sobre uma fé, a poderosa fé, entendeu? Um dos grandes problemas que a gente tem, todo mundo tem fé, mas na hora de botar a fé em prática, na hora do vamos ver, na hora que os problemas vêm, na hora que as dificuldades apertam, a gente não consegue usar a fé. Simplesmente os problemas, as dificuldades sufocam a fé. Por isso as pessoas não conseguem ter uma fé sólida em Jesus. Nós vamos aprender alguns ensinamentos justamente dessa fé. A fé no ato, a prática no ato, entendeu? Naquele momento que a gente mais precisa dela. Nós vamos ver vários exemplos de pessoas que usaram a fé no momento mais oportuno. Aquele momento mais difícil da vida deles, não tinha plano B, ou a fé ajudava eles, ou não. Ou a fé em Jesus ajudava eles, ou não tinha outra saída. Deu para entender? Amém? Vamos começar. Eu quero ser bem direto hoje, tá bom? Como se trata de uma gravação, a gente vai ser bem direto. Na live a gente vai falando o nome de algumas pessoas que estão presentes com a gente. Amém? Mas na gravação a gente vai logo totalmente direto. Amém? Glória a Deus. A gente anota aí, pega teu caderno de anotações. Amém? Pega teu caderno de anotações, pega teu lápis, tua caneta e sua Bíblia, tá bom? Sempre pega a sua Bíblia, tá bom? Vamos lá, quero que você anote tudo, depois me marca lá no Instagram, tá bom? E para as suas publicações, entendeu? Do curso, que você tá achando do curso, tá bom? Amém? Vamos lá? Fé poderosa, poderosa fé. O que é isso? Vamos lá. A fé, ela vem pelo quê? Pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. É o que a gente mais conhece. É o que a gente sabe, que eu preciso ouvir a mensagem. Se eu não ouvir a mensagem, eu não gero fé. Mas a fé vem mesmo só pelo ouvir? Claro que não. O ouvir não é o suficiente. Porque se a fé viesse pelo ouvir apenas, a gente apenas colocaria mensagens no YouTube, a gente colocaria a Bíblia em áudio no YouTube, porque tem Bíblia em áudio no YouTube, a gente colocaria várias pregações durante o dia inteiro, e no final do dia a gente estaria gordo no espiritualmente falando, de fé. Estaríamos cheios da fé, uma fé gigante dentro de nós. E não é assim que funciona. Amém? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E do ouvir a Deus vem a fé. Deu para entender? O que quer dizer? Não basta apenas ouvir. Precisa ter uma ação na fé. Por que a maioria das pessoas só usam a fé no momento da dificuldade? Por quê? Porque é nesse momento da dificuldade que mais ela tem ação. Mais ela usa a ação da fé. Amém? A fé precisa de uma ação. E qual é a ação da fé? Anota aí. A ação da fé é a oração. A oração é a ação da fé. Amém? Como assim, pastor? Vou te explicar uma coisa. Quando você está lendo a Bíblia e de repente aquele versículo te salta aos olhos, o que quer dizer isso? Chama a tua atenção. Você está lendo a Bíblia e aquele versículo que você está lendo te chamou a atenção. O que você faz? Você vai pegar aquilo que Deus está falando com você e você vai orar a respeito disso. Deu para entender? Quando você está ouvindo uma mensagem também e o pregador fala algo que chama o teu coração, a atenção, que chama a tua atenção para aquilo, e você sente que é Deus que está falando com você, você tem que pegar aquela mensagem e fazer uma ação. Qual é a primeira oração? Orar a respeito dela. Esse é um dos grandes segredos para ouvir até mesmo profecia.
Porque tem muita gente profetizando aí que não é Deus falando. Ela até fala algumas coisas que batem com a vida da pessoa, mas não é Deus falando. Você está entendendo? Então, não adianta você ouvir uma coisa de um profeta. Você precisa orar a respeito daquilo. Deu para entender? Vamos ver alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Bom, a fé, ela faz parte de todo o nosso dia. A outra ação da fé é falar. Na oração, por isso que eu digo que oração, irmão, só pelo pensamento, não é muito bom, não. Deu para entender? Eu estou orando aqui só no meu pensamento. Irmão, para. Fala. Abra a tua boca. A Bíblia diz que o poder está na língua. Ora, se o poder está na língua, a gente só pensa que é para o mal. Não, o poder também está na língua para o bem. Deu para entender? O poder está na língua para o mal ou para o bem. Se dentro de você tem maldade, a tua língua vai falar o que o teu coração está cheio. Agora, se no teu íntimo, no teu coração tem a santidade de Jesus, tem a palavra de Deus, quando você falar, você vai edificar. Deu para entender? Você vai construir. Então, por isso que eu estou dizendo que a oração é falada. Você precisa falar com Deus. Você precisa se expressar com Deus. Deu para entender? Então, a ação da fé é a oração. E a oração é expressão para com Deus. É conversar com Deus. Deu para entender até aí? Amém? Então, o que eu quero te dizer para você? Durante todo o teu dia, tudo é oração. Deus não deixa a oração cair no chão. Deus nunca vai permitir a oração cair no chão. Deus ele está atento às tuas orações, cada palavra que sai da tua boca. Deus está atento a tudo que sai da tua boca. Por isso que eu digo, as pessoas acham que oração é só quando está de joelhos, é só quando está na igreja, é só quando está no quarto, sozinho, se dobra de joelho e clama a Deus, entendeu? Ou só quando está de olhos fechados. Irmãos, oração é tudo que sai da tua boca. A oração é tudo que sai da tua boca. Deus está atento a tudo que sai da tua boca. Vamos ver alguns exemplos disso? Para você entender como é que Deus ouve você? Como é que Deus está atento às tuas orações? O primeiro exemplo que a gente vamos ver é a declaração de Bartimeu. Anota aí, pega a sua Bíblia, anota aí, Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículo 29 ao 34. Bom, quero te dizer uma coisa, eu não vou ler os textos hoje, vou ganhar um pouco mais de tempo, você vai ler na sua Bíblia aí acompanhando, tá bom? Mateus 20, versículo 29 e 34. Existiam muitos enfermos no caminho, mas apenas Bartimeu foi curado. Pois não foi o seu barulho que tocou Jesus, mas a sua fé. O qual pediu misericórdia, e claramente para ser curado, não claramente para ser curado, perdão. Se era misericórdia, então de íntima compaixão Jesus se colocou em seu lugar. Esse é um texto que eu escrevi aqui, para chamar a tua atenção. Você conhece a história de Bartimeu, né? Bartimeu não é o nome dele. Bar significa filho, e Timeu é o nome do pai dele. Então é filho de Timeu. Então ele tinha um pai que pelo nome é romano, né? Alguns dizem que talvez seja um dos capitães romanos ou um dos soldados romanos que era pai dele. Bom, não sabemos. O que sabemos é que existia muitos enfermos naquele caminho. Existia muitos outros cegos, existia muitos outros paralíticos, existia muita gente ali doente. Por quê? Porque algumas enfermidades, algumas pessoas doentes, eles não viviam na cidade. Eles viviam à beira do caminho da cidade. Porque quem passava dava uma ajuda para eles. Dava, sei lá, ele estava no caminho da cidade. Então quem passasse, que fosse para a cidade, ia passar por lá e ia ajudar eles com alguma moeda ou alguma coisa. Deu para entender? Então, Bartimeu estava na beira do caminho. Então, ele ouviu uma multidão
Ele, sendo cego, ouviu uma multidão e ele perguntou quem era. É Jesus, e ele já conhecia Jesus. Ele já conhecia, já ouviu falar de Jesus. Tanto que ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que isso significa? Bom, Jesus, ele não ouviu os gritos, não foi os gritos dele que chamou a atenção de Jesus. Não foi os gritos dele. Foi justamente a fé dele que chamou a atenção de Jesus. O que chamou a atenção de Jesus foi a fé de Bartimeu. A fé que ele demonstrou. Amém? Não foi os gritos. Porque não é você gritando que Deus vai te ouvir. Jesus já explicou isso várias vezes. Em algum texto ele diz que não penseis que por muito falar são ouvidos. Deu para entender? Não penseis que por muito falar são ouvidos. Então, não foi os gritos de Bartimeu, mas a fé. Bom, quando Jesus se aproxima de Bartimeu, Jesus ele sente uma íntima compaixão de Bartimeu. Por quê? Bartimeu não pediu para ser curado. Não, pastor, não. Ele pediu misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele pediu misericórdia. Bom, o que é misericórdia? Misericórdia, resumindo bem, o que é misericórdia é se colocar no lugar do outro. Misericórdia é isso, se colocar no lugar do outro. E a misericórdia de Deus é para todos os homens. Não é só para quem é crente, não é só para quem aceitou Jesus, quem é da igreja tal. Misericórdia é para todas as pessoas, tá bom? A graça não. Graça é só para aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador e andam em santidade com Deus. Você pode entender? Santidade é para o povo de Deus, que anda com Deus. Misericórdia é para todas as pessoas. É se colocar no lugar do outro. Você olhar o mendigo lá e se colocar no lugar do outro. É sentir misericórdia pelaquela pessoa. É ter misericórdia das pessoas. Deu para entender, tá? Então, ele pediu misericórdia. Jesus se colocou no lugar dele. Jesus sentiu uma íntima compaixão. E depois Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Ora, não era óbvio? Não estava na cara? Não era óbvio que estava na cara que ele queria ver? Ele era cego? Mas Bartimeu não pediu para ser curado. Primeiramente, ele pediu misericórdia. Deu para entender, né? Então, Jesus, ele falou para Jesus: Senhor, eu quero ver. Então, Jesus disse: veja. Jesus está atento, irmãos. Era tão impressionante como Jesus, todas as vezes que ele parava, é muito bom seguir Jesus, mas é bom também prestar atenção onde ele parou. Todas as paradas que Jesus fez foi um grande ensinamento. Jesus estava sempre atento ao que as pessoas vinham falar com ele. Jesus estava sempre atento. Tudo que as pessoas falavam com ele, Jesus estava atento. Deu para entender? Vamos ver um outro exemplo. Jairo. Vamos ver aqui a declaração de Jairo. Mateus capítulo 9, versículo 18. Toda essa mensagem vai estar em PDF, tá? Jairo, ele tá com um problema muito sério, que é a sua filha que está morrendo. Jesus está lá sentado em um local reservado. E quando Jesus está sentado num local reservado, vem Jairo e chega, se prostra diante de Jesus. Agora observe uma coisa, o que Jesus está ouvindo da boca de Jairo. Lembra que eu te falei, tudo que sai da tua boca é oração. Vamos lá. O que Jesus está ouvindo da boca de Jairo. Senhor, a minha filha está em casa, está morrendo. Peço ao Senhor que venha, coloque as mãos sobre ela e ela viverá. Que o Senhor venha à minha casa. Ou seja, ele está pedindo, na fé dele, no coração dele, é necessário que Jesus vá à casa dele. E Jesus vai. Jesus simplesmente diz: sim, vamos. Se a tua fé está dizendo que eu preciso ir, eu irei à tua casa.
Deu para entender como Jesus está percebendo o que você está falando? Agora vamos para o centurião. Vamos dar um exemplo aqui do centurião. Quando o centurião chega para Jesus, ele está também com um problema muito grande. Ele chega: Senhor, o meu enteado, ou meu servo, está em casa, muito mal, está morrendo. E Jesus fala para ele assim: bom, eu irei. Olha só, Jesus está se dispondo a ir à casa dele. Claro que Jesus conhecia ele. Jesus sabia de todas as coisas. Mas Jesus estava se dispondo a ir à casa dele, dizendo: eu irei. E o que ele responde? Não, Senhor. Agora ele vai declarar a fé dele, a ação. Ele vai declarar a fé dele. Porque a primeira ação é buscar a Deus. A segunda ação é falar. Vamos lá. A primeira ação é se dispor em oração. E a segunda é falar, tá bom? Me atrapalhei um pouquinho aqui. Vamos lá. E ele diz: não, Senhor, diz apenas uma palavra. Aí você conhece o texto. Ele diz: porque eu sou uma autoridade, eu digo a um soldado vai, ele vai, eu digo meu enteado faz isso, ele faz, entendeu? O Senhor também é uma autoridade, fala apenas uma palavra. E Jesus disse: olha, eu nunca vi tanta fé. Tá bom? Seja feita conforme a tua fé. Seja feita conforme você está dizendo. Se você está dizendo que não precisa eu ir, se é isso que a tua fé está declarando, então pronto. Deu para entender? Quando eu vou orar para umas pessoas que estão enfermas, eu percebo que quando ela vem pedir oração para mim, eu dou atenção para o que vai sair da boca dela. Eu dou muita atenção a isso. Por quê? Ela fala assim: pastor, ora pela minha cirurgia. Eu vou fazer uma cirurgia, ora pela minha cirurgia, para que dê tudo certo. Eu amei, irmão. Vai dar tudo certo na sua cirurgia. Outras pessoas chegam para mim e falam: pastor, ora para mim, porque eu estou precisando. Eu não quero fazer a cirurgia. Eu não quero. Eu já disse para que Jesus vai me curar, e eu não quero fazer a cirurgia. Eu sei que Jesus vai me curar, ele já me curou, entendeu? E ela começa a declarar fé que Jesus já curou ela, que ela não quer fazer cirurgia, não porque ela está com medo da cirurgia, é porque ela tem uma fé em Jesus. Deu para entender? Então eu oro para que ela seja curada naquele momento. Se a pessoa está decidida a fazer a cirurgia, então ela vai fazer a cirurgia e a gente vai orar para dar tudo certo. Agora, se ela, na fé dela, ela declara que ela não vai precisar de cirurgia, que ela não está com medo da cirurgia, porque tem um problema, né? Porque se o medo, ele atrapalha a fé. Se a pessoa apenas está com medo da cirurgia, é melhor ela fazer a cirurgia. Deu para entender? É melhor ela fazer a cirurgia. Agora, se o problema não é o medo da cirurgia, ela pode orar sim, ela pode ter uma fé mais sólida e pedir: não quero fazer cirurgia, eu vou orar a Deus. É preciso muita atenção, entendeu? Sobre isso. Para quê? Para que as pessoas também não caem numa coisa de uma falsa fé. Existe uma falsa fé? Claro que existe. Paulo falou para Timóteo, entendeu? Para que tenham cuidado das falsas fé, uma fé falsa. A gente pensa que é fé e não é fé. Tem um episódio de uma pessoa que o irmão dele estava muito mal no hospital. E ele chamou o pastor para orar. Ele falou: pastor, vem orar no hospital pelo meu irmão. Você pode ir no hospital comigo? Pastor, vou lá agora, vamos. Quando chegou lá, o pastor chegou lá e o rapaz já estava lá esperando ele. E ele chegou e falou assim: pastor, os médicos disseram que para o meu irmão não tem mais jeito. Mas em nome de Jesus eu creio. E ele começou a discutir com o médico, ele começou a discutir com todo mundo dentro do hospital, que o irmão dele vai ser curado, entendeu? E o pastor chegou. Na hora que o pastor viu lá, o pastor sentiu no coração, Deus falou no coração dele, dizendo: não vai haver cura não. Ele não vai sair vivo. Ele não vai conseguir se livrar. Mas o rapaz não estava declarando fé, ele não estava falando que ele estava com fé, brigou com todo mundo. Não, irmão, ele estava virado. Ele estava descontrolado. Ele estava preocupado. Ele estava desesperado. Deu para entender? Isso não é fé. Isso não é fé, isso é desespero. A fé, ela é calma. Você tem calma diante de qualquer situação.
Porque a fé, ela te dá uma certeza. Lembra que eu disse, que eu falei? Que é aquilo que te salta aos olhos, aquilo que te salta aos olhos nós chamamos de revelação. Muitas vezes tem uma palavra que vai te saltar aos olhos quando você está lendo a Bíblia. Quando você está ouvindo uma pregação, Deus vai falar contigo. Mas, às vezes, Deus vai falar contigo sem você estar na igreja, sem você estar lendo a Bíblia. Simplesmente você vai estar andando na rua e Deus vai falar contigo. Vai ter momentos que Deus vai te dar uma certeza, olha, vai acontecer um milagre. E você crê naquilo, porque Deus está falando ao teu coração. Isso traz calma. Todas as vezes que Deus fala com você e você sabe que não é alguma coisa do teu ego, raiva, rancor, entendeu? É preocupação, é quando você sente calma no coração. Você vai sentir uma paz, uma tranquilidade, e aí você declara: eu sei que Jesus vai curar. Como é que você sabe? Ele falou comigo. Deu para entender? Agora, se Deus não falou com você, não adianta você espernear, não. Não, vai curar, vai dar certo. Isso que o outro. Não, Deus não aceita pressão, não. Deus não aceita pressão, não. Tá bom? E outra coisa que eu sempre digo, Deus não tem pena de ninguém, não. Deus não tem pena de ninguém. Ele tem amor, ele tem misericórdia, mas pena não, irmãos. Sentimentalismo não. Deus, a linguagem de Deus é a fé. Eu sei que é triste a gente ouvir isso, com tantas pessoas passando luta, necessidade, guerras, pessoas no hospital, mas a linguagem de Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé, entendeu? É complicado, como você vai fazer uma coisa sem fé? Entendeu? E a fé vem pelo ouvir a Deus. A fé vem pelo ouvir, e quando você ouve, você tem uma ação. Você ora a respeito daquilo e você tem paz no coração. Deu para entender? Quando Jesus chega na casa de Jairo, tá todo mundo. Qual é o clima que ele encontra lá? Choro, lamento, as pessoas luto, dizendo já morreu, já acabou, não tem mais jeito. E quando Jairo chega, Jesus olha para Jairo, Jesus fala uma coisa para Jairo. Jesus fala: não temas, não tenha medo, creia somente. Deu para entender? Jesus já tinha dito que ele ia. Jesus já tinha dito que ele ia resolver. Agora Jesus está dizendo para acalmar, Jesus está acalmando o coração de Jairo, dizendo: não temas, creia somente. Amém? Então vamos lá. Jesus está atento à oração de Jairo. Agora, a filha de Jairo tinha 12 anos. Quantos anos? 12. A metade do caminho, no caminho para Jairo, Jesus encontra uma mulher. A mulher vem por trás de Jesus. É a mulher do fluxo de sangue. Presta bem atenção que os textos não erram. E a filha de Jairo tem 12 anos. A mulher está sofrendo há 12 anos. Deu para entender? Uma geração está morrendo. A outra geração está sangrando. Enquanto uma geração está morrendo, a outra está sangrando. Tá bom? E é muito importante isso, que quando Deus vai fazer o teu milagre, às vezes tem outros milagres que estão à beira do caminho. Vai ter pessoas que vão estar recebendo outros milagres quando Deus está indo para o teu. Amém? É como se você tivesse encontrado com Jesus, Jesus disse assim: estou indo aí. Vou daqui, vou resolver o problema dela aqui e já estou indo lá. Tá bom? Só que aí a pessoa fica zangada. Não, Jesus está demorando. Por que Jesus não vem logo? Jesus está curando outros, está abençoando outros. Será que ele não me vê aqui não? Será que ele não está me vendo? Será que ele não vai fazer nada por mim? Olha a minha casa como está. Olha a minha vida financeira como está. Olha a minha... Aí Jesus fala: não vou mais não, tá? Por quê? Porque você está murmurando demais. Você está murmurando demais. Entendeu? Jesus está atento àquilo que a tua fé declara. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, Jesus nem sentiu o toque dela, irmãos. Jesus sentiu o toque da fé dela, não o toque das mãos dela. Jesus sentiu, porque ela tocou na orla de Jesus. Jesus não sentiu a mão dela. Todo mundo estava tocando nele, mas ele não sentiu a mão dela. Ele sentiu a fé dela, porque a fé dela saiu poder de Jesus. Deu para entender? A fé dela fez sair poder de Jesus.
Vamos entender uma coisa? A gente estamos caminhando já para o final. Fé. A fé é quando você ouve a Deus. Primeiro ouvir a Deus. Depois uma ação é oração. E depois da oração é você declarar e acalmar. Vai entender? E depois acalmar. A fé ela acalma. Ela não agita. Ela não te deixa agitada, ela te deixa calma, tranquila, na certeza das coisas que se esperam. Deu para entender? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Bom, a declaração da mulher do fluxo de sangue também foi importante, né? A declaração de sua fé, ela disse, vamos lá, deixa eu ver aqui. A fé dela disse: se eu apenas tocar em suas vestes, serei curada. Não tinha como Jesus sentir o toque das mãos dela. Em suas mãos, as mãos dela em sua veste, perdão. Mas ele disse que alguém o tocou, não com as mãos, mas com a fé. Vamos entender uma coisa, irmãos? A gente não precisa ter plano B. A fé não tem plano B. Quando a mulher do fluxo de sangue decidiu ir até Jesus, ela não tinha plano B. Não, eu confio em Deus, mas se der errado, eu já tenho uma outra coisa para fazer. Isso não é fé. Isso é um plano B. Não tem plano B, não. O teu plano é esse. Imagina só a mulher dizendo assim, ó, alguém dizendo para a mulher assim, ó, a senhora está com fluxo de sangue, e se ele não te curar? E se ele não curar você? Você vai ficar no meio da rua, as pessoas vão descobrir que você está com fluxo de sangue, você vai ser apedrejada. Porque mulher menstruada naquele tempo não podia sair, não. Então, você vai ser apedrejada. Não tinha plano B, irmãos. Ela não pensava nessa possibilidade, não, de ela ir até Jesus e não ser curada. Ela não pensava nessa possibilidade. Não existia essa possibilidade. O plano era um. Se eu apenas tocar em suas vestes. Acabou. Tem uma outra também, a mulher cananeia. Ela vem dizendo, Senhor, ajuda minha filha. Senhor, ajuda minha filha, entendeu? Me ajuda, minha filha está em casa endemoniada, cheia de demônios. E Jesus falou, olha, não é certo tirar o pão dos filhos para dar para os cachorros, porque o pessoal de Cananéia era gentil, e gentil pelos judeus era chamado até mesmo de cachorro. Então ela falou, Senhor, mas os cachorrinhos ficam debaixo da mesa do filho e comem as migalhas que eles deixam cair. Nós que somos filhos de Deus, aceitamos Jesus, muitas vezes nós não estamos aproveitando nem a graça de Deus. Nós não estamos aproveitando a graça de Deus. Nós não estamos vivendo a fé verdadeira. Deu para entender? E Jesus admirou da fé dela e falou, olha, eu nunca vi em Israel tamanha fé. Por quê? Porque a declaração dela, estou repetindo isso, a declaração dela mostrou a fé dela. Por isso que eu digo, não existe fé silenciosa. Você vai ter que declarar. Você vai ter que declarar a sua fé diante da situação. Diante de toda situação, você precisa declarar a sua fé. Amém? Olha só. Ela declarou a fé dela e Jesus se surpreendeu. Para os discípulos, Jesus disse para eles, olha, a fé de vocês é tão pequena. Quando eles estão no barco achando que vão morrer, Jesus fala, por que a fé de vocês é tão pequena? Tão tímida a vossa fé. Para o homem do centurião, ele disse, nunca vi tamanha fé. Para a mulher cananeia, ele disse, nunca vi tamanha fé. Mas para os discípulos que estavam andando com ele, Jesus disse, por que vocês têm uma fé tão pequena? Qual é a diferença? A reação. Eles achavam que eles iam morrer. Os outros acharam que iam viver. Eles criam que eles iam viver, que eles iam sair daquela situação. Os discípulos se desesperavam diante da situação. Pega isso. Vamos para um outro ponto. Eu quero te falar uma coisa. Uma das coisas que atrapalha a fé é as dúvidas, as incertezas. Será? Talvez. Deus proverá. Mas pastor, Deus proverá não é bíblico?
Só que ele está dizendo, Deus proverá, não fica só nesse texto não. Deus proverá um cordeiro para si. E o cordeiro é Jesus, ele já proveu. Amém? Então, entenda isso, vamos lá. Outra coisa que também atrapalha a fé é a murmuração. Devemos tirar a nossa vida a má declaração, ou a língua maldizente. Muito importante isso, viu? A língua maldizente atrapalha a fé. Lembre-se que o povo de Israel andou no deserto por 40 anos por suas declarações erradas. Mas também Jesus, quando chegou à casa de Jairo, ele tirou do quarto a língua que dizia que a menina morreu. Entenda uma coisa. O povo passou 40 anos naquele deserto por falar demais. Por falar coisas erradas. As declarações deles. Eles passaram 40 anos, eles foram à terra prometida, espiaram a terra prometida e quando voltaram da terra prometida, voltaram com a má notícia. Eles voltaram com uma má notícia, eles começaram a agitar o povo todo com a má notícia. Olha, a terra é boa, realmente é boa, Deus realmente é maravilhoso, mas tem desafios, tem gigante. E tem gigante. Tem gigante, tem problemas, tem inimigo, tem tudo isso, tem batalhas, irmãos. Tem luta, tem guerra, tem batalhas. Por isso que o mundo espiritual é muito importante a gente entender, porque tudo tem lutas. A declaração de Josué são como gafanhotos, nós vamos comer tudo, nós vamos destruir tudo, vamos matar um a um. A terra é nossa, Deus não deu, entendeu? Em outras palavras era isso. Vamos com tudo, já é, estamos aí. Mas eles falaram e declararam uma declaração errada, e eles não entraram na terra prometida. Morreu muita gente naquele deserto. Por quê? Por murmurar. Amém? Então não murmure diante da situação. Ah, minha vida não presta, minha vida não é isso, minha vida é aquilo. Entendeu? Ah, eu não vou conseguir. Ah, isso é muito difícil para mim. Ah, eu não sei. Entendeu? Isso é declaração errada, você não vai conseguir nada com isso. Declara fé. Declara fé. Amém? Deixa eu procurar aqui um outro texto, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, amém? Deixa eu procurar aqui algum ponto aqui legal. Tudo isso está no PDF, tá, pessoal? Vocês podem ver no PDF, vamos lá. O plano de Deus não é que você viva como um passarinho, é ser alimentado por Deus. O plano de Deus não é nos vestir como lírio do campo. Esse texto está lá quando Jesus ele fala que não andeis ansiosos por coisa alguma. A ansiedade atrapalha a fé também. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Por coisa alguma você deve andar ansioso. Vamos entender isso? Jesus deu um exemplo. Observe o lírio do campo. Nem mesmo Salomão se vestiu como um lírio do campo. Observe também os pássaros. Você não vê nenhum pássaro morrendo de fome, solto não. Por quê? Porque Deus alimenta todos os animais. Deus cuida dos animais. Jesus disse, será que Deus não vai cuidar também de vocês? Observe uma coisa. Quando o povo está no deserto, tem maná para eles e as roupas deles não se desgastavam. Eles estavam vivendo como? Como passarinhos. Mas a vontade de Deus não era que eles vivessem daquela forma, naquele deserto, só esperando o maná cair do céu, só com aquelas mesmas vestes, sem desgastar. Jesus queria, o Pai queria que eles entrassem na terra prometida. Esse é o plano de Deus. O plano de Deus é que você tenha sucesso. O plano de Deus é que você tenha sucesso, que você entre na tua terra prometida. Vida abundante. Isso é a tua terra prometida, novidade de vida. A palavra de Deus diz que somos novas criaturas e tudo se fez novo. Você precisa viver em novidade de vida. Amém? Tudo tem um processo, irmãos. E tudo tem uma estratégia. Amém? Para você conseguir restaurar o teu casamento pela fé, precisa de um processo e de estratégia. Qual é o processo? Fé. Qual é a estratégia? É aqui a palavra está dizendo sempre para você, a estratégia. A mulher santa edifica a sua casa. A mulher santa
santifica o marido na convivência. Deu para entender? Essas são estratégias. A convivência em santidade, você que é santa, a tua convivência vai santificar outras pessoas. Tá bom? Isso é estratégia. O processo é a fé. É você perseverar em oração. É você perseverar em Deus, orando a Deus, buscando a Deus, encontrando com Deus. Amém? Vamos para um outro ponto. A gente correr aqui. Falta só 5 minutos para a gente encerrar. Vamos entender uma outra coisa para a gente encerrar. A fé não vai exigir nada difícil para você. Deixa eu botar aqui uma anotação. A fé não é fazer algo difícil. Anota aí. A fé não é fazer algo difícil. Anotou? A fé não é fazer algo difícil. A fé não vai exigir algo difícil, impossível para você. A fé, ela vai te colocar na graça de Deus. Vamos entender isso aqui. Naamã, ele esperava, ele estava leproso, né? E ele foi atrás de Eliseu. Só que quando ele for falar com Eliseu não recebeu ele, Eliseu ficou dentro de casa, sabe? E pediu e disse para o Geazi, que era o seu auxiliar, dizendo, olha, fala lá para ele banhar e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele falou, mas não tem outro rio para a gente ir? Veja só como a fé das pessoas são. Não, mas não tem outra forma, não tem outro jeito, não posso fazer de outra forma, é só dessa forma. As pessoas pensam dessa forma, entendeu? Jesus está explicando como é que deve ser feito, mas as pessoas buscam outras soluções. Isso é um problema, tá? Isso é uma grande dificuldade das pessoas. Então, o servo do Naamã chegou e falou para ele assim, mestre, Senhor, se ele tivesse pedido para o Senhor algo difícil, o Senhor faria? E ele falou, faria. Mas ele não pediu. Ele pediu algo, ele disse algo tão fácil de se fazer. Vamos fazer. Então ele mergulhou 7 vezes e foi curado. Outra diferença também é quando Jesus ele pergunta o que é mais fácil. O que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer levanta e anda? Lembra daquele episódio daquele paralítico que entrou pelo telhado da casa, que os seus 4 amigos colocaram ele pelo telhado? Quando ele está diante de Jesus, Jesus pergunta às pessoas, para os fariseus, para todo mundo que estava lá. Ele pergunta o quê? O que é mais fácil? Dizer, perdoado, dizer. Olha o que eu estou falando, declarando. Jesus está falando assim, ó, o que é mais fácil? Eu declarar. Viu? A fé tem que declarar. O que é mais fácil? Eu declarar, perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda. Observa uma coisa, Jesus não está dizendo o que é mais difícil. Ele está dizendo o que é mais fácil de se fazer. A fé não vai exigir algo difícil. É uma coisa só de Deus mesmo, irmãos. A fé nunca vai te exigir algo que você não consiga fazer. Você pode fazer. Deu para entender? Então Jesus, ele pergunta o que é mais fácil. Não existia, tudo é a mesma coisa. Jesus, o sangue dele perdoa pecados e o corpo cura de enfermidade. O significado do corpo de Jesus é curar a enfermidade. O significado do sangue de Jesus é perdoar pecados. Ele nos limpa com seu sangue. Deu para entender? Então ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Para vocês saberem que eu tenho autoridade de perdoar pecados e dizer levanta e anda, eu digo para esse, levanta e anda. O que é mais fácil para você fazer? O que é mais fácil? Lembra quando Moisés está diante do Mar Vermelho? Moisés está fugindo de Faraó. Moisés e aquela multidão, o povo todo, está fugindo de Faraó. Faraó está vindo para quê? Para matar Moisés, para matar o povo. O que é mais fácil, irmãos? Correr. E se vocês corressem, Faraó aí poderia agarrar na carreira, né, que estavam de cavalo. Ou enfrentar Faraó. E aí já morre um bocado de gente, porque Faraó está todo mundo armado, entendeu? E aí vai enfrentar Faraó como?
Isso é mais fácil? Ou será pegar uma vara e levantar ela? Outra coisa que eu quero explicar para os irmãos. Deus nunca vai pedir algo difícil de se fazer. Então fique atento às coisas que Deus está te pedindo, para que você tenha uma estrutura e saiba sempre a direção a seguir. A palavra de Deus nos manda a sermos como crianças. E o que faz uma criança? Se você diz para uma criança que você é o super-homem, você é o super-homem. Se você diz para uma criança que você é a Mulher Maravilha e consegue voar, ela vai acreditar que você consegue voar. Por isso que Jesus disse, o reino é das crianças. Delas vem o reino. Porque aquilo que o pai e a mãe diz para uma criança, ela acredita. Se o pai diz, filha, eu vou ali, quando eu voltar, eu trago alguma coisa para ti, eu trago um presente para ti. Irmãos, ela vai acreditar. Pode durar o dia inteiro, mas quando chegar a hora que você chegar, ela vai logo dizer, papai, mamãe, você comprou o que você me prometeu? Deu para entender? Seja como uma criança, acredita no que o teu pai, o teu Deus está te falando, está conversando contigo, está te direcionando. A tua fé deve se basear nisso. Nisso o quê? Nas coisas que Deus está te mostrando, nas coisas que Deus está te falando. Tá bom? Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe tua casa, teu casamento, teus estudos, teu trabalho. Deus abençoe. Te desejo paz e prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, meu Deus, e transbordar na fé e na graça. O Senhor dá a medida de fé a cada um, e que a medida de fé seja cada vez maior, meu Deus, na vida dessas pessoas. Eu te agradeço pela vida de todos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.